sou a Aline Almeida. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Já se inscreve no canal, ativa as notificações para toda vez que a gente tiver aqui um encontro juntos, você ser avisado. Um porta-joias mostruário, ó. E aí vocês vão ter um bolsinho aqui para colocar miudezas, né, de joias. Tem um porta-anéis, né, que aí abre aqui, põe os anéisinhos aqui. Tem um porta-brincos, para poder pôr aqui os brinquinhos e fechar com a tarraxinha do brinco mesmo. Tem argolinhas para pendurar pulseira, que tem aquele ganchinho da pulseira. Para colocar pulseiras ou colares aqui também, ó, que não tem o ganchinho, mas pode prender aqui pelo botãozinho. E aí ele tem essas duas abas de proteção, que é para poder proteger de não ficar caindo para fora da carteira. Porque aí quando ela tá fechadinha assim, ó, fica protegidinho, ó. Olha que riqueza de peça pra gente fazer hoje juntas. E ele tem uma estrutura que vocês sabem que eu gosto muito. Eu tô usando aqui o EVA pra fazer estrutura. E ele fica com uma estrutura, então ele fica assim, ó, sempre bonitão assim, nesse formatinho de carteira. Esse daqui também é um painel sublimado, mas nós vamos fazer agora no tecido. Porque faz tempo que eu tô trazendo só sublimado, né? Nós vamos fazer no tecido, ó. Já até deixei aqui adiantada a estruturação para não ficar muito longa, porque apesar de ser uma peça pequena, ela tem várias partezinhas, então para não ficar muito longo, eu adiantei algumas coisinhas, mas que fica fácil explicar para vocês o passo a passo para que vocês não se percam com nada. Eu preparei um molde bem lindo dessa peça para vocês. O molde está aqui na descrição do vídeo. O molde tá muito bonitinho, ó. Tem a primeira página, que tem as instruções de impressão, como eu sempre preparo para vocês, a foto da peça para você guardar junto com o molde. E aí você vai ter o molde do corpo em duas partes, que tem as marcações das dobras direitinho, tem aqui as medidas de todas essas partezinhas que nós vamos fazer tudo anotadinho. E tem também dessas abinhas, ó, o molde das abinhas para vocês. Eu fiz essa carteira e para ela não ficar muito molenga, né, para ela também proteger o que tá aqui dentro e ficar sempre assim bem firminha, eu usei uma estruturação com o EVA, que vocês já me viram usando várias vezes aqui, vocês sabem que eu gosto muito. Eu tô usando o EVA Cacharel, que é esse EVA aqui, ó, até trouxe um retalhinho dele aqui para mostrar para vocês. Ele é um EVA de um pouco mais que 2 milímetros, acho que é 2,5, e ele tem esse tecido dublado nele, ó. Ele tem como é uma malhinha que vem colada nele, ó. Essa aqui é até a bordinha que eu trouxe para mostrar para vocês, ó. Ele tem essa malhinha colada nele aqui desse lado, e ele é próprio para confecção mesmo de bolsas, necessários, acessórios que a gente confecciona na costura criativa. É um material maravilhoso para vocês trabalharem na estruturação. Então, vou pegar aqui primeiro o meu molde do corpo. Ó, você vai ter esse molde aqui. Então, eu tô aqui com o corpo da minha peça, ó. E aí, o que eu fiz? Eu peguei um tricoline, coloquei sobre uma manta R2 e eu não fiz uma tela C. Eu deixei o meu ferro bem quentinho, parado assim. Esse vai passar, ao invés de só passar o ferro, só para dar aquela pré-ativada no calor, eu fui deixando ele parado em todas as partinhas do meu tecido, o meu ferro, o tecido e manta R2 só, tá? Sobre a minha tábua de passar. E fui deixando ele paradinho. Aqui eu tô com um tecido e só a manta R2 aqui para vocês verem como exemplo do que eu tô falando. Você vai deixando o ferro paradinho assim, a manta ela vai dando aquela compactada, porque ela aquece bastante e vai dando uma compactada e ela vai ficar mais fininha assim, ó. E aí ele fica bem coladinho, tá? Eu gosto bastante assim quando é peças assim menores. E aí eu fiz uma costurinha em toda a volta de segurança, só que aí eu já fiz essa costurinha de segurança costurando sobre um EVA Cacharel, que é esse EVA que eu mostrei pra vocês. Então aqui eu tenho tecido, manta R2 e o meu EVA. Coloquei o meu tecido na manta R2 e depois eu risquei e cortei no tamanho do molde. E aí coloquei sobre o meu EVA um pouquinho maior e fiz essa costurinha de segurança para agora eu refilar. Eu deixei assim sem refilar para mostrar para vocês, ó, que aqui tá o meu EVA Cacharel e aqui tá o meu tecido com a minha manta R2. Você pode colocar o tecido sobre um TNT,
Coloca uma estrutura aí no seu tecido. Pode até, se você quiser aquele efeito mais fofinho, fazer aquele matelassê no tecido com a manta R2, pode também. Mas aí, se você não for usar o EVA para fazer a estrutura como eu vou usar aqui, usa pelo menos um TNT 150, porque senão ele vai ficar todo molengue, vai ficar toda desmontando essa sua carteira, não vai ficar um acabamento legal. O EVA aqui, ele vai fazer o papel de deixar ela com essa estrutura de carteira, de deixar ela sempre assim, ó, nesse formatinho bonitinha, sem ficar toda molengate desmanchando, tá? Então é bem importante você colocar essa estrutura. Então, se não for por o EVA, pode colocar um TNT 150 gramatura. Agora, nós já estamos, então, com o nosso corpo, ó, preparadinho. Eu só vou centralizar aqui já a minha etiqueta para eu não esquecer, porque vocês têm me perguntado bastante o tamanho do ponto da etiqueta. Eu já reparei na minha etiqueta, no tamanho da minha etiqueta, que o melhor pontinho, o melhor tamanho de ponto para ela é o tamanho 3 de ponto. Ó, encontrei o centro para eu centralizar aqui a minha etiquetinha, ó. E aí, o que eu faço? Ó, vou chegar aqui mais pertinho para mostrar para vocês. A minha etiqueta, eu vou passar a medida direitinho dela para vocês, ó. Ela tem 4,5 por 2 de altura. E aí, o que eu faço? Ó, levanto meu calcador, minha agulha tava para baixo, por isso que eu levantei. Levantei a agulha, ó, entro com ela aqui, com o meu pezinho levantado, eu entro com a agulha, eu tô girando a agulha com o volante na mão, ó. Tô girando e eu entro bem no cantinho. Entro o primeiro ponto aqui no cantinho. E aí eu vou dando os pontinhos. Com bastante cuidado, você pode também pôr uma fita dupla face para prender a etiqueta. E ó, no ponto tamanho 3, exatamente aqui no cantinho onde eu começo, que é a 1 milímetro da borda, ele dá certinho o tamanho aqui no canto, ó. Então, eu já testei e já aprendi que com o tamanho da minha etiqueta, no ponto número 3, dá certinho. Eu fazia dessa forma. E aí, eu consigo fazer um acabamento perfeito e impecável, que é muito importante que vocês se preocupem muito com a aplicação perfeita da sua etiqueta. E eu não dou retrocesso nem no início e nem no final, tá vendo? Não dou retrocesso, aí fica minhas duas pontinhas de linha aqui. E aí, o que eu faço? Ó, aqui atrás, eu puxo a argolinha. Então, puxa a linha, você vai ver que a argolinha lá na frente vem aqui pra trás. E aí, ó, aqui nós vamos dar um nozinho. Que coisa mais linda que fica. Não dá pra ver, é porque tá dando reflexo, né? Não dá pra ver aonde começou, aonde terminou a costura e fica um acabamento lindo. Você tem que se adaptar ao tamanho de ponto ideal pra aonde você iniciar ela bater certinho aonde você finalizar. E aí fica uma costura bem linda da sua etiqueta. Vou separar essa parte e nós vamos começar a preparar a parte interna da nossa carteira, do nosso porta-joias mostruário. Aqui no molde, vocês vão ver que eu deixei todas as medidinhas retas para você cortar. Tá anotado aqui também do corpo, como que você vai cortar o tecido principal, o EVA, o forro. Coloquei aqui até opções, né, suede ou veludo, pode ser o velboa também. E aí eu vou fazer essa peça com um acabamento em sintético, porque eu quero uma peça bem luxuosa. Então, por isso que eu tô usando esse acabamento de viés em sintético. Claro que se você preferir, pode adaptar pro seu viés aí de tecido, se você gostar, tá? E aí tem aqui, ó, cortes para os organizadores internos. E aí eu cortei todas essas partes aqui nas quantidades que tá anotadinha aqui. E aí nós vamos fazendo parte por parte. Ó, eu vou pegar todas as medidinhas, são vários pedacinhos pequenininhos, mas não se preocupe, vocês vão ver que é super rapidinho de preparar. Eu vou começar preparando o bolsinho de anel e o bolsinho de brinco. Você vai ter duas medidinhas que são compridas, com 23 centímetros de altura e com larguras diferentes. O mais largo é para colocar, para fazer o porta-anéis. E o mais fininho é o porta-brincos. E aí nós vamos dobrar, ó, aqui é o lado direito. Eu tô usando aqui um tecido, ele não é o suede, mas é o mesmo estilo do suede. É um tecido de tapeçaria, que aqui é bem macio,
E o avesso, ó, ele é uma malha, mas é tecido de tapeçaria que eu tô usando aqui, pode ser o suede. E aí eu vou dobrar no meio, vou fazer uma costurinha aqui e fechar aqui embaixo. Então eu vou ficar com um tubinho, como se fosse um tubinho, mas ele vai ficar aberto só de um lado. Vou fazer essa costurinha aqui com margem de meio centímetro. Vou cortar aqui no cantinho, ó, tirando o excesso, mas sem cortar a costura. E aí vou virar essa peça aqui para o lado direito, ó. Então o que que eu faço, ó? Aqui eu deixei aberto, aqui eu fechei. Aí eu abro ele assim, ó, e empurro essa ponta lá pra dentro, ó. Empurro ela lá pra dentro, ó, ficou assim. Aí pode ser com a ponta da tesoura ou com um hashi, uma agulha de crochê, a ponta de um pincel, ó. A gente empurra e aí fica fácil de desvirar, ó. Já fiquei com o meu tubinho para preparar o meu porta-anéis. E aí eu vou repetir aqui com esse aqui, que é do porta-brincos. Então, um fica mais fininho, que é o porta-brincos. O que é mais fininho, nós vamos fazer um pesponto aqui em volta dele, ó. Então, depois que eu virei ele pro lado direito, ó, empurra bem os cantinhos para ele ficar quadradinho assim, ó. E depois que eu virei ele pro lado direito, a gente vai fazer um pesponto aqui em volta. Fizemos o pesponto em toda a volta. O que é o porta-anéis, nós vamos aqui na ponta que tá fechadinha, ó. Eu vou fazer um retângulo aqui, ó, bem na pontinha, com uma altura de 1 centímetro mais ou menos, que é a parte onde vai ficar o botão. Eu vou fazer isso antes de encher, porque aí já fica delimitado aqui a parte que não pode encher, que é para eu colocar o botãozinho para fechar ele na minha peça. Peraí que eu vou mostrar para vocês na peça pronta, para vocês entenderem. Eu fiz esse retângulo aqui, ó, para depois colocar o meu botãozinho aqui, para ele prender aqui, ó, meu porta-anéis. Então, agora que eu já fiz o retângulo aqui, eu posso encher ele, só que eu vou encher até faltar 2 dedos aqui, ó, eu não vou encher tudo. Faltando 2 dedos aqui, eu vou parar de encher. Eu tenho que deixar essa parte aqui, ó, que é aproximadamente aqui uns 3 centímetros, eu tenho que deixar sem encher, que é para poder prender na minha peça, fazer o acabamento depois com o viés, sem ter dificuldade por conta do enchimento dessa parte. Eu vou encher com fibra siliconada, mas você pode encher até com retalhinho de pano que você tiver aí, retalhinho de tecido que você tiver no seu ateliê. Ó, eu vou pegando os tufinhos, ó, vou entrando com ele aqui. Aí você pode terminar de empurrar com um palito, pode ser até com a ponta da tesoura. Termina de empurrar até lá no fundo, ó. E aí nós vamos enchendo até chegar aqui faltando 2 dedos. Já enchi aqui, ó, até aqui, ó. Tá cheinho até aqui, ó. Deixei aqui os meus 2 dedinhos sem encher. E agora eu vou separar essa parte aqui. Agora eu vou pegar as minhas 3 medidinhas, que é para colocar que é para fazer o porta-colar. Essa parte aqui, ó. Que é para fazer essa parte aqui, ó. Você vai ter 3 medidinhas que é pra gente colocar, fazer esse porta-colares aqui, ó. E aí nós vamos pegar essas medidinhas, vou dobrar ao meio. Ó, ela tem 6 centímetros de altura por 4 de largura. Nós vamos dobrar na largura e aí eu vou fazer uma costurinha aqui em cima e embaixo, fechando igual nós fechamos os tubinhos aqui, para virar ela pro lado direito. Só que ao invés de usar uma margem de meio centímetro, eu vou usar metade disso. Eu vou costurar bem na bordinha, para poder aproveitar o máximo possível da área aqui desse meu tecidinho, que é para fazer esse porta-colares. Eu deixei para fazer tudo juntinho aqui com vocês, porque todas essas peças que tem muita miudeza, a gente às vezes acha que é trabalhoso demais e não quer pegar para fazer porque é muita miudeza, vai demorar. Mas vocês vão ver, ó, que eu tô fazendo aqui junto com vocês e mesmo assim não é demorado. Ó,
E reparem, eu fechei aqui em cima, fechei a lateral, não vou nem tirar da minha máquina, vou pegar o outro, ó. Mesma coisa, ó. Não vou nem tirar, vou continuar na mesma costura, ó. Na mesma linha. Dou retrocesso no início, chego no cantinho, paro com a agulha pra baixo, viro, finalizo aqui pra baixo, ó. Você trabalhando assim em processo de linha de produção, é rapidinho fazer mesmo partes que são miudezas assim, ó. Ó, continuei aqui, ó, retrocesso no início, vira aqui no cantinho, ó. Viu? Não teve dificuldade nenhuma. Às vezes tem muita partezinha pequena, a gente fala, ah, não, essa peça é muito trabalhosa, tem muita partezinha pequena. E não, na verdade é super tranquilo. Você estando com tudo cortadinho aí do seu lado, rapidinho você vai construir essa peça. Costurei, ó. Agora já cortei tudo, ó, porque tava tudo juntinho, fica até mais fácil. Você também desperdiça menos linha do que você desperdiçaria fazendo e cortando, né, tirando. Ó, mesma coisa, ó, vou empurrar a parte aqui que tá fechada, ó, tá vendo? Essa parte aqui é que tá fechada, ó. Eu abro assim, ó, faço assim pra ele meio que soltar uma lateral da outra e empurro essa pontinha aqui, ó. Segura assim, empurra. Tranquilíssimo pra desvirar e ficar com a partezinha aqui já, ó, acabadinha, pra gente colocar o botãozinho depois, ó. Viu? Tranquilo, super tranquilo, né? Até agora acho que não ficou nenhum segredo, né? Tá fácil, não tá? Que essas peças, eu sei, eu falo por mim mesmo. Eu tinha preguiça de pegar pra fazer uma peça quando eu via que tinha muitas partes, porque eu achava que era muito trabalhoso. Mas depois eu fui aprendendo que quando você coloca tudo numa linha de produção e vai pegando jeito, fica super fácil fazer, fica tranquilo. E eu vou fazer um pesponto ainda aqui em volta, igual nós fizemos aqui nesse porta-brincos. Da mesma forma, ó, desvirei todos, vou fazer o pesponto bem na bordinha. Ainda tô no meu ponto tamanho 3. Aí eu tô usando uma linha de nylon 60, mas é tecido, então eu poderia até estar usando uma linha comum também, mas é porque eu gosto muito de trabalhar com essa linha de nylon 60, porque ela destaca mais, né? E principalmente também porque eu vou fazer as bordinhas, o acabamento com viés em sintético. Ó, viu? Nem separei, ó. Nem tirei, continuei na mesma linha e rapidinho a gente faz todos os pespontos. Já fiz os 3, ó. E agora nós vamos ter também 2 pedacinhos menores, ó, bem pequenininho, que é pra pôr as 2 meia argolinhas. Que inclusive eu só tenho dourada dela pequenininha aqui, como eu queria. Nós vamos colocar essas 2 argolinhas aqui, ó, que é pra pendurar pulseirinha, quando tem aquele ganchinho, né, pra pendurar. Então nós vamos colocar agora essas 2 argolinhas. Eu tô usando nessa peça aqui ferragens prata, mas eu só tinha argolinha dourada, então vai ser no dourado mesmo. A tirinha que eu cortei é com 2,5 por, acho que é 4. Por 4. E aí esse daqui eu só vou dobrar essas laterais para o centro, ó. Dobra pro centro, dobra pro centro, ó. Como ele é bem pequenininho, eu só vou dobrar igual um viés pro centro, tá? E vou fazer uma costurinha aqui dos 2 lados. Esse, como é mais miudinho, eu só vou fazer assim, não vou fazer igual eu fiz aqui. Que é pra prender a argolinha, vai ficar super bem acabadinho. Ó, dobra assim e aí já passa um pespontinho aqui, ó. E aí, o que eu faço? Ó, fiz um lado, já venho com o outro aqui, ó, já emendo aqui, ó. Dobro aqui, já emendo. E já volto passando do outro lado, ó. Você faz em linha de produção. E aí, rapidinho, você finaliza aí tudo que você precisar finalizar. Até quando vocês não têm costume de fazer peças no atacado, mas tem uma peça que é carro-chefe aí, que você vende muito e tem partes que é em quantidade nessa peça, você acostumar com essa parte de produção mais agilizada, diminui seu tempo de produção, o que deixa o produto mais barato, viu? Vale a pena você treinar isso também. Ó, esses 2 aqui é pra pôr na argolinha, ó. Então é só entrar aqui na argolinha, ó. Eu já vou deixar aqui na argolinha, ó. Vai ficar assim, tá vendo? Se você quiser usar até fitinha aqui, aquelas fitinhas gorgurão ou de cetim, pode ser também, viu? Não vai ficar feio, não. Viu, ó? Como ele é bem pequenininho,
ele não tem como nem ver essa parte que tá dobrada só aqui do outro lado, viu? Então, ele vai prender, vai dar acabamento e não vai ter prejuízo por conta da parte de baixo tá só dobradinha assim, porque não vai nem aparecer. Então, já separei todas essas minhas partezinhas de organizar as minhas joias. Vou fazer agora o meu bolsinho. Tem um bolsinho com zíper. Nós vamos fazer esse bolsinho, ó. Tem um bolsinho aqui na lateral, ó, pra colocar miudezas, brinquinho pequenininho, né? Colocar também coisinhas menores que vai ficar dentro do bolsinho. Então, agora nós vamos fazer esse bolsinho. Tem no material as medidas, ó, eu cortei aqui 5 centímetros de plástico de largura pela largura aqui do corpinho do meu porta-joias mostruário. Cortei o meu zíper, eu sempre corto ele um pouco maior. Então, eu cortei o meu plástico, o meu zíper e eu vou fazer o acabamento aqui com o viés Boneon, porque era o que eu tinha na cor, mas pode ser gorgurão, porque é acabamentos retos, tá? Pode ser o viés que você tiver aí. E aí eu vou, ó, primeiro eu vou abraçar aqui nesse meu de coraçãozinho aqui, ó, eu tô usando aqui um plástico translúcido estampado, que ele é gramatura 20, mas pode usar plástico cristal, pode usar o plástico translúcido comum. Eu só não acho legal para essa parte você usar a tela vôlei, porque por ela ser toda vazadinha, se colocar coisinhas muito miudinhas, tem uns brinquinhos que é muito miudinho, sabe aqueles pontinhos de luz? Capaz de se perder da peça, né? Então, eu aconselho usar o plástico cristal mesmo. Ó, eu vou abraçar aqui, ó, vou pegar o meu viés, abraçar e já vou costurar já pegando os dois lados. Agora nós vamos pegar essa parte que nós colocamos o acabamento, vou colocar aqui por cima do meu zíper e você vai ver que no zíper ele tem, olha, esse tecidinho aqui que fica na lateral do zíper. Se você observar bem de pertinho, talvez no vídeo não dê pra ver, ele tem um espaço, a trama, parece que a trama do tecido, ela é até mais fechadinha, quando tá mais perto aqui da cremalheira, dos dentinhos do zíper. Essa diferença aqui é exatamente o espaço, esse espacinho aqui, ó, que é mais fechadinho, que fica aqui, ó, do lado aqui dos dentinhos, é exatamente a distância necessária para correr o carrinho do cursor. Então, eu vou posicionar esse meu acabamento exatamente em cima dessa marcação. Então, eu vou deixar só o espaço mesmo para o carrinho do cursor. Essa marcação vai ser o meu guia para costurar aqui esse meu zíper. Tá vendo? E agora eu vou fazer acabamento aqui do outro lado, ó. Agora eu vou pegar a minha medida de forro, que eu só peguei o meu molde do corpo principal, ó, coloquei em cima, recortei, eu só não arredondei os cantinhos, mas se quiser pode arredondar também. Mas se você arredondar, a parte do bolso é a parte que tá reta, o bolsinho vai ficar no lado que tá retinho, então é a parte de baixo aqui. E aí eu vou pegar o meu bolso, vou alinhar ele aqui nessa parte de baixo, ó. Vou entrar com o meu cursor aqui primeiro, antes que eu esqueça. Como eu tô olhando ele aqui pra mim, pra eu ver a posição que vai ficar a carteira, ó. Ó, a minha ficou assim, ó. Aqui tá a parte dos colares, então ela em pé é assim. E aí, eu tô olhando a posição do meu bolso pra eu ficar com o meu zíper fechando pra cima. Vou alinhar aqui, nessa margem aqui de baixo, e vou costurar um pespontinho de segurança aqui em volta pra prender esse meu bolsinho aqui no lugar. Você vai ter no molde as dobras, tem as posições das dobras, ó. Tem a medida também, tá? Se você for só desenhar, passar o molde aí pro seu papel, porque você não tem impressora, tem as medidas aqui pra você. Dobrei na marcação que tá aqui no meu molde. A parte que tá arredondada vai ficar ao contrário aqui de onde eu coloquei o meu bolso. Então, eu dobro aqui na primeira marcação, alinho aqui, ó. O meu forro eu cortei exatamente no comprimento e na largura. A única coisa que eu não fiz foi arredondar aqui os cantinhos, tá? Pra eu conseguir trabalhar com essa dobra aqui no meu forro. Então, ó, vou posicionar ele aqui na primeira dobra. Vou fazer uma marquinha aqui
Pode ser com uma canetinha termossensível. Eu vou fazer só um pinguinho aqui, ó, que depois ele cobre com o viés. Marquei aqui a primeira dobra e vai ter a outra dobra, ó, aqui também, ó. E aqui eu vou marcar a outra dobra. Fiz a marcaçãozinha aqui, ó, da posição da dobra. E nós vamos agora começar a posicionar os nossos organizadores que a gente já preparou. Antes dessa primeira marcação da dobra, eu vou posicionar o meu porta-anéis. Então, ó, eu vou centralizar, ó, a minha marcação ficou aqui. E eu vou centralizar aqui com o meu bolsinho de zíper, ó. Vou deixar ele aqui centralizadinho. Vou fazer uma costurinha bem na bordinha para prender ele aqui no lugar. E agora, ó, nós temos esse outro espaço, ó, que ficou dessa dobra para, então ficou esse centro aqui para posicionar todos os outros organizadores. Então eu coloquei aqui, ó, o meu porta-brincos, vou colocar aqui os meus porta-colar ou pulseira, né? Ó, vou colocar todos eles aqui, um do ladinho do outro, as minhas duas meia argolinhas. Distribuo aqui, ó, de uma forma igual aqui, ó, a olho mesmo. Mas ele vai se encaixar aqui bem certinho aqui nessa parte. Essa quantidade aqui, ó, você vai deixar uma distanciazinha um do outro e vai distribuir super bem nessa parte. E agora eu vou fazer uma costurinha segurando todas essas no lugar. Depois a gente vai colocar aqui os botõezinhos, tá? Não se preocupe que eu não esqueci, não. Que aqui nós vamos colocar os botõezinhos Ritas. Se você quiser alfinetar aqui na posição, tá? Mas prendendo aqui o primeiro, ó, você já vai prendendo os próximos e você agiliza, porque o tempo de alfinetagem ainda é tempo de mão de obra, né? Quanto mais você se adaptar a diminuir alguns passos, mais rápido você vai conseguir produzir a sua peça. Ó, amores, agora nós vamos começar a colocar os botões, tá? Nós vamos usar o botãozinho Rita nessa parte de dentro. Ó, amores, eu vou pegar aqui os meus botõezinhos. Eu vou usar 1, 2, 3, 4, 5 parzinhos de botão. Você vai dobrar a pontinha 1,5 cm mais ou menos, ó. Dessa forma aqui, ó, dobra. E aí nós vamos com o agulhão, e aí nós vamos furar, já vazando aqui os dois lados, ó. Centralizado aqui nessa parte que nós dobramos, eu dobrei aqui 1,5 cm. E aí eu vou furar, já pegando, ó, os dois lados, com cuidado para não se machucar, ó. Mas fura já passando os dois lados, ó. Ó, lembrando que ele vai fechar assim, ó. Então, o acabamento vai ficar todos embaixo e a parte do botão vai ficar todas em cima. Ó, o acabamento vai ficar aqui embaixo. A parte do botão vai ficar aqui em cima. E aí você só tem que lembrar de colocar o macho e a fêmea do botão. O meu balancinho já tá reguladinho pro botão. Então, só vou pressionar aqui. Ó, pus um lado, como eu já furei o outro lado, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês, ó. Como eu já furei o outro lado, ó, o acabamento tá aqui embaixo, certo? Então, ó, acabamento embaixo do outro lado também. Os dois acabamentos ficam embaixo. E aí, vou pressionar aqui, fechando o outro botão. Eu não troco a parte de cima da matriz, que eu aprendi com a Tuquinha a não trocar. Você centraliza o botãozinho e você consegue usar a parte maior da matriz do botãozinho Rita para colocar os dois lados. Tá vendo? Então, ele fecha, como ele fecha assim, ele fica os dois acabamentos embaixo e as duas partes do botão em cima. Vou repetir aqui nos outros dois, ó. E aí, vou dobrar, aí eu deixo um do ladinho do outro assim, ó. Aí você dobra medindo pelo último aqui, e aí nós vamos furar. Já coloquei aqui os botõezinhos. Agora nós vamos colocar aqui no porta-brincos. Esse do porta-brincos é um tecido bem macio. Você pode, se você preferir, você pode vir com um vazador. Eu tenho um vazador aqui, ó, que é esse daqui, ó. Esse vazadorzinho aqui. E ele tem várias ponteiras de vários tamanhos. Eu pus um bem pequenininho. E aí eu fui vazando aqui, ó, de 1 em 1 centímetro, deixando já os buraquinhos para colocar os brincos.
Ou se você quiser, você deixa assim e a sua cliente consegue espetar aqui o pininho do brinco e prender com a tarraxinha do outro lado. Vai ser um pouco mais trabalhoso para ela nas primeiras vezes, que depois já vai ficar furadinho. Mas se você quiser facilitar, você pode marcar aqui de 1 em 1 centímetro, vem com esse vazadorzinho e vai fazendo os buraquinhos. E aí você deixa já os buraquinhos todos feitos aqui para ela. Com esse vazador aqui, ó, ele vai fazer o buraquinho certinho, o círculo bem bonitinho, não vai rasgar o tecido, ele vai fazer o buraquinho vazado mesmo. E vai ficar bem certinho aqui nesse organizador de brincos, tá? Eu não vou fazer aqui junto com vocês para não ficar muito longo, mas aí vocês podem fazer dessa forma aí também para entregar para sua cliente. Facilita bastante do que deixar para ela furar com o ganchinho. Eu vou aqui deixar ele bem alinhadinho. Vou fazer um furinho aqui embaixo, ó, pegando já esse meu tecido aqui e já pegando também esse meu tecido de baixo, para pôr o outro lado do botão, ó. Aí aqui vai ser acabamento em cima e essa parte aqui, ó. O mais demoradinho dessa peça é pôr esse monte de botãozinho. Mas que mesmo assim não é tão demorado, não. Ó, coloquei aqui e vou colocar o outro aqui. Ó, o acabamento aqui pelo avesso. Se vocês tiverem dúvida de regulagem de balancinho, tem aqui no canal um vídeo que eu ensino bem detalhado a regulagem do balancinho para o botãozinho Rita. E agora esse daqui, nós temos esse enchimento. Então, não deixa ele esticado assim, não, porque ele vai meio que enrugar essa parte. Você vai dar como se fosse uma erguidinha aqui assim, ó, para você fazer o furinho. E aí eu vou alinhar aqui, bem bonitinho, deixa ele retinho. Vou fazer um furinho aqui, já pegando também o forro, ó. E vou prender o meu botãozinho aqui. Essa parte do botão você tem que fazer todas antes de costurar aqui, porque fica essa parte do botão aqui presa aqui. Essa parte do acabamento aqui não pode pôr depois, porque senão vai ficar aparecendo esse botão lá no corpo da peça pro lado de fora, vai ficar feio. Já estamos com essa parte aqui pronta. Agora eu vou pegar o molde das abinhas, que a gente vai colocar uma abinha que fica aqui e outra aqui, que é para o colar não ficar caindo para fora aqui desse organizador aqui, desse porta-joias. E aí você vai cortar, ó, tá aqui marcado no molde, 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro. Peguei o meu tecido principal, estruturei com a minha manta R2 e o forro eu cortei um pouquinho maior. Então aí eu vou colocar, ó, direito com direito. Vou fazer uma costurinha só aqui nessa parte arredondada, que essa parte de baixo eu vou deixar aberta. Vou fazer uma costurinha aqui com metade de meio centímetro. Eu faço bem na bordinha. Eu gosto de fazer bem na bordinha para aproveitar o máximo de área aqui dessa abinha, ó. E não ficar excesso aqui também para conseguir um acabamento bem bonitinho. Vou cortar aqui o excesso do forro. Essa parte aqui eu acho mais fácil a gente fazer assim. Se você quiser costurar com margem de meio centímetro, aí você pode cortar aqui com uma tesourinha de picote, tá? Fazer o corte aqui com uma tesoura de picote para você conseguir um acabamento bem bonito quando virar pro lado direito. Ó, porque agora eu vou virar ele pro lado direito. Quanto menos excesso tiver aqui, ó, mais redondinho, bonitinho vai ficar essa curvinha aqui. Acerto bem aqui e vou fazer um pesponto. E aí eu vou repetir aqui com esse daqui. Já tô com as minhas 2 abinhas prontas. E aí, lembra que eu fiz a marcaçãozinha aqui, ó, das dobrinhas? E essas minhas abinhas eu vou centralizar aqui nessa marcação que eu fiz das dobrinhas. O lado que tá o forro, o veludinho, vai ficar aqui pra baixo, o lado do tecido pra cima. Vou centralizar aqui, ó, vou fazer uma costurinha de segurança, prendendo ele aqui no lugar. E aí eu vou pôr o outro aqui também, ó. Me preocupo de olhar se ele tá ficando aqui na mesma altura, bem certinho, mas se centralizando igual, não tem segredo, ó. Põe aqui e vou fazer uma costurinha de segurança. Essas abinhas são bem importantes para não ficar caindo o colar para fora
do organizador. Então, ó, já tô com as minhas duas abinhas aqui prontas no lugar. E agora nós vamos posicionar no corpo da nossa peça, ó. Então, essa parte que ficou sem nada aqui é a parte da aba de fechamento. E aí eu vou colocar avesso com avesso, ó. Vou prender aqui com os prendedorzinhos. Prendi aqui só para ele ficar ajeitadinho no lugar. E eu vou fazer a costurinha olhando por esse lado aqui, ó, para eu poder fazer o arredondamento aqui bonitinho. Só que eu não vou fechar esse lado reto aqui, ó. Esse lado reto aqui eu não vou costurar. Eu vou costurar aqui e finalizar aqui. Aqui eu vou deixar aberto, tá bom? Que é pra gente posicionar o nosso acabamento do botão. Eu vou usar um botão imã que tem acabamento na parte de cima com rebite e a parte de baixo, ele é aquela parte que precisa embutir. E aí nós vamos deixar essa parte aqui aberta justamente pra gente embutir essa outra parte do botãozinho imã. Aqui onde tá os botõezinhos que a gente pôs pros colarzinhos, ó, deixa ele aberto, que aí faz menos volume aqui pra gente passar costurando. Porque o fato do botãozinho tá fechado faz um monte de volume. Já costurei, então, ó, esses botõezinhos aqui que eu falei pra vocês, deixa aberto na hora que for costurar, que ele não faz volume pra gente conseguir passar tranquilo. Já costuramos aqui o nosso forro, mas eu não fechei essa parte de baixo. E agora nós vamos, antes de fazer o acabamento com viés, colocar o nosso botãozinho. Vou dobrar aqui ao meio. Ó, deixa eu primeiro fazer uma marcação aqui da quina, ó. 2 centímetros, não, 2 não, 3 centímetros dessa borda pra dentro e 3 daqui pra dentro também, ó. Então eu vou marcar 3 aqui, então eu quero marcar com giz. 3 centímetros, marco aqui, ó. 3 centímetros e 3 centímetros aqui, ó. Aí aqui aonde encontrou as duas linhas, ó, o centro é aonde eu vou colocar o meu botãozinho com rebite. Eu vou usar esse botãozinho imã, que um lado ele tem o acabamento com rebite e o outro lado ele tem essas garrinhas aqui, ó, que é para embutir na peça. Então o que vai aqui é essa parte que tem o acabamento com rebite. Eu marquei só de um lado porque eu vou furar aqui, ó. Posso furar pegando aqui, ó, passando aqui pro outro lado. Dobro, encontro bem certinho borda com borda aqui. E aí eu furo do outro lado, ele já vai ficar exatamente na mesma posição, ó. Fica na mesma distância já dos dois lados, tá bom? Essa piloto que eu fiz aqui, ó, eu usei o botãozinho imã com esse acabamento de garrinha aqui, ó, dos dois lados. E aí o que que eu fiz? Por essa abertura aqui mesmo, ó, eu prendi a parte de cima do botão. Então, se você quiser usar o botãozinho imã que não tem o rebite, pode usar. Você faz a marcaçãozinha aqui na posição, abre só no forro e aqui por essa abertura aqui você abre, faz o fechamento lá das perninhas para poder ficar com o botãozinho preso aqui no lugar. Ó, tô prendendo aqui com o botãozinho imã com o rebite. Se você tiver dúvida de regulagem do balancinho e tudo mais desse botão, tem um vídeo lá no meu IGTV. Corre lá no meu Instagram, que é @multipliqueatelier. E aí dá uma olhada lá que eu fiz um vídeo até mostrando uma variedade de modelos diferentes de botãozinho imã, como aplicar, como regular o balancinho. Tem um vídeo lá pra vocês. Ó, já prendi o meu botão. Prendi essa parte, agora eu vou dobrar ela, ó. Lembrando que, ó, eu tenho a marcaçãozinha aqui da minha dobra, ó. Dobro aqui por cima, ó. Ai, gente, olha que riqueza. E o meu viés vai ser todo caramelo. Fala se não vai ficar um luxo essa peça. Dobro aqui. Eu olho aqui pra mim pra ver se ela tá bem retinha, se ela não tá torta. Vira pra você. Olha direitinho pra ver se ela não tá torta. Aí eu aperto bem aqui, ó, o meu botão. Ele vinca aqui, ó. E aí eu vou fazer uma marquinha. Aonde ele vincou, ó. Aonde ele marcou o biquinho aqui desse botão. E aí aqui é onde eu vou posicionar a outra parte do botão, ó. E aí eu vou pegar essa matriz aqui do meu botão, vou alinhar, centralizar aqui nessa marcação
marcar essas laterais para eu poder furar e prender o outro lado do meu botão, ó. Venho com o vazador, faço aqui a abertura. Depois que você entrar com o botão, encaixa aqui essa matriz e aí nós vamos abrir as perninhas aqui, ó, do botãozinho, tá? Pra fora, ó. E o botãozinho vai ficar super bem presinho aqui no lugar. Vou pôr o outro. Já colocamos os botões, já coloquei aqui, ó, essa parte do botão. Agora só falta fazer o viés de acabamento, que também não é demorado, tá? É uma forma super prática e gostosa de fazer. Olha que lindo que ele já tá ficando, ó. Tá vendo? E aí eu cortei uma tira na largura total do meu sintético, que é de 1,40 m. Eu tô usando aqui um sintético casco, que é um sintético 0,8 com fundo em malha. E eu cortei uma tira com 3 centímetros de largura. E aí eu vou pegar primeiro um pedacinho exatamente aqui dessa largura aqui, ó. Posso cortar, ó. Posso medir aqui e cortar, ó. Exatamente dessa largura. Nós vamos colocar direito com direito e vamos começar aqui pelo lado direito mesmo da peça, o lado de fora da peça. Vou fazer uma costurinha com margem de 0,5 centímetro. Fiz essa costurinha, ó, vou jogar pra trás, jogo pra fora, entro aqui por baixo e agora eu vou fazer um pesponto de acabamento. Agora é pesponto que vai ficar exposto, então faça com bastante capricho. Eu vou montar o meu ponto para tamanho número 4. Tô usando uma linha que combina aqui com o meu caramelo, porque ele vai ficar super destacado. Então, tem que ter bastante capricho nessa parte, principalmente quando é pesponto assim, peças com caramelo assim, onde o cliente mais vai olhar é se esse pesponto tá bem feito, hein? Então faça com muito carinho. Ó, vocês viram que eu só joguei ele pra trás, deixei ele bem esticadinho lá pra trás, ó. Só joguei pra trás, deixei ele bem esticadinho lá atrás, ó. Olha aqui atrás como é que ele fica. E agora aqui a gente vai fazer assim, ó. Pega a tesoura, entra aqui, encosta bem a tesoura aqui, ó, por baixo, encosta bem ela aqui e vamos cortar, ó. Quando a gente encosta aqui, a gente não corta a costura, viu? Porque tem a altura da tesoura. Então, o espaço que fica entre a costura e o corte... Ó, isso aqui é até a linha que a minha máquina deu uma engasgada ali, ó. Deixa eu cortar essa linha. Só a linha que engasgou ali, ela puxou da canelinha engasgando, ó. A distância que fica, ó, é exatamente do fio da tesoura, tá vendo? Então fica um acabamento lindo por dentro também. E agora que a gente já fez esse acabamento aqui, nós vamos fazer agora na outra volta. E como é que a gente vai fazer, ó? Vou pegar o restante do meu sintético, lembra que eu cortei no 1,40 m inteiro. Pelo lado direito ainda da minha peça. Vou costurar direito do meu sintético para baixo, só que aqui na ponta, ó, mais ou menos uns 2 centímetros do meu sintético, ó, eu vou dobrar ele por aqui assim, ó. Vou dobrar assim aqui, tá? E vou costurar aqui com margem de 0,5 centímetro, fazer toda a volta. E chegando aqui, eu vou dobrar desse jeito aqui também, tá? Ó, chegando aqui na curvinha, ó, vou deixando na margem, margem com margem e vou costurando. Chegando aqui, ó, vou cortar uns 2 centímetros maior e vou abraçar essa pontinha aqui, ó, do mesmo jeito que nós começamos, ó, vou abraçar aqui. Agora, joga esse viés pra trás, ó, pra fora, né, ó. Jogo ele todo pra fora, ó como que fica a pontinha aqui, tá vendo? Jogo ele pra fora, ó. E aqui nós vamos, ó, essa ponta aqui, você traga ela mais pra baixo, assim, ó. Faz esse movimento assim, como se fosse de dinheiro, assim, pra baixo. Pra dobrar aqui pra trás, ó. Ó, pra ficar dessa forma.
bem esticadinho, e aí essa ponta vai ficar bem acabadinha. E aqui depois a gente vai cortar todo esse excesso que tá aqui por baixo, do mesmo jeito que a gente cortou aqui, e vai ficar um acabamento lindo. Então eu já vou, ó, dobrando pra trás, ó, dobrando pra trás, deixando ele bem esticadinho e vou fazendo o pesponto. Aqui tem muita sobra de viés, tá vendo? Aqui tem muita sobra desse meu debrum de sintético. Então, não tem como não pegar o sintético aqui, ele vai pegar. E aqui nós vamos ir costurando aqui bem na bordinha do nosso sintético, que vai ficar um acabamento lindo. Ó, aqui na outra ponta a mesma coisa, ó, dobra, traz essa bordinha assim mais pra baixo e dobra bem esticadinho pra ficar um acabamento bem bonito. Ó como que fica lindo, ó. Olha esse acabamentinho, tá vendo? E agora aqui do lado de dentro, a mesma coisa, ó. A gente pega a tesoura, encosta ela aqui, ó, e vamos cortar, deixando só... Fica mais ou menos uns 2 centímetros, mas você não precisa nem se preocupar na distância. É só você encostar bem o fio da tesoura, entra com a tesoura, encosta bem ele aqui na costura e vai cortando. Essa largura que tem aqui, ó, da altura da tesoura, é o suficiente. Ele não vai cortar a costura. Ó, então você vai sempre cortando assim, ó, com ela de lado, assim, ó. Ele não vai cortar a costura e vai ficar bem próximo da costura. Você faz um acabamento fino e sem ter trabalho. Já imaginou se a gente fosse deixar essa distância aqui só esse tanto sobrando pra gente fazer rebater o pesponto? Ia ser quase impossível pegar certinho aqui nesse sintético. Mas quando a gente rebate deixando essa sobra e depois refila, é super tranquilo. Ó, amores, que coisa mais rica. Fala sério. Quando que você conseguiria cortar e deixar um acabamento lindo assim, com tanta facilidade? Fala se assim ficou ou não ficou fácil fazer um acabamento com viés de sintético, gente. Pode se arriscar no viés com sintético que vocês vão se apaixonar. Eu só aconselho que vocês estruturem mais a peça, como tá a minha aqui. A minha tá com EVA, e aí o viés com sintético não fica dando aquela emborgada. Porque se ele não tiver estrutura, ele vai emborgar. Reparem que aqui, mesmo estruturado, ele tá dando uma emborgadinha, tá vendo? Que ele tá dando uma torcidinha. Ele faz isso, o sintético. Ele precisa ter estrutura para ele não fazer essa emborgadinha, tá? Olha que riqueza, gente! Uma peça muito gostosa de fazer. E também, ó, vendável, gente. Uma peça para organizar as coisas, os itens de viagem, tá? Não é uma peça gigantesca. Ele é no modelo mostruário, né? No modelo mostruário de joias. Mas é uma peça compacta para carregar mesmo os itens ali de viagem, deixar as coisinhas organizadas. Ou até quem não tem muitas joias, né? Pode também organizar só aqui, né? Ao invés de numa caixa de joias. E ó, não fica apertado, tá? Pode encher de coisa aqui, pôr brinco, pôr anel, ó. Não fica apertado, tá bom? Tem todo esse espaço aqui pra pôr as coisas tudo aqui dentro. E olha que lindo que ficou! Ficou lindo, né? Meninas, essa é a aula que eu preparei pra vocês com todo o meu amor, todo o meu carinho. Ó, essa daqui eu fiz com o painel e aqui dentro eu usei, esse aqui é o suede, ó. Eu usei aqui dentro esse suede bege que eu tinha. Olha que linda que ficou também, tá? Preparei com muito carinho pra vocês essa aula, que eu espero que vocês tenham muitas ideias e consigam fazer peças lindas. Quando fizer, não esquece de postar e me marcar, porque eu quero ver, hein? Tá bom, meus amores? Quero muito que vocês se sintam abraçadas e visitadas pela presença do Senhor, cheias da sua graça e da sua paz, que a casa de vocês possa ser preenchida com o santo nome do nosso Senhor Jesus. Sintam-se abraçadas e amadas, porque é assim que o Senhor olha para vocês, com um olhar de pai, cheio de amor, orgulhoso de cada uma de vocês, do jeitinho que vocês são. Tá bom? Então vocês têm sim um pai maravilhoso que olha para vocês com muito orgulho, com muito carinho, que ama vocês imensamente do jeitinho que vocês são.
Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Posta o print que vocês tiveram e me marca, por favor, lá no Instagram, para eu poder repostar lá no meu Instagram também, tá? Posta nos seus stories e me marca, @multipliqueatelier, que eu quero poder repostar lá também que vocês estavam aqui comigo, tá bom?